Oiê, eu sou a Nahi, aqui do canal Suco Lovers da Nahi, um canal criado para você que é amante de cactos e suculentas. Como no vídeo passado eu mostrei para vocês os cactos mais raros da minha coleção, dessa vez eu irei mostrar para vocês as suculentas mais raras aqui da minha coleção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo ou se você é um apaixonado por plantas assim como eu, já se inscreve no meu canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo aqui no meu jardim. Então bora lá comigo? E pessoal, como muitos aqui já sabem, eu cultivo no tempo, apenas com o sombrite vermelho de 50% em cima das minhas compactas e o sombrite vermelho de 35% nos meus cactos e gibifloras. Porém, as minhas suculentas mais raras, elas ficam aqui nesse cantinho, em cima dessa prateleira. E por que que eu gosto de deixar nesse canto as minhas suculentas mais raras? Aqui são dois motivos. Primeiro, elas ficam embaixo de outra prateleira, então se chover sem vento, a chuva não vai pegar tanto assim nelas, só pega um pouquinho. E também pelo fato de eu conseguir fazer esta gambiarra aqui com o sombrite. Então em dias mais quentes eu consigo abaixar mais um sombrite além do vermelho que eu falei para vocês. Lembrando que as minhas suculentas elas ficam em sol pleno, pegando sol o dia inteiro, tá? E vamos começar falando dela, que é a Echeveria Golden State Variegata. É uma suculenta que tem a coloração rosada, tem as pétalas com um aspecto aí um pouco mais gordinho do que o normal. É uma suculenta bem delicada, como vocês podem ver, ela está um pouquinho queimada, mesmo eu tendo dois sombrites onde ela fica. Porque esses dias foi muito quente, como eu já disse para vocês, aqui é um clima bem árido, que passa aí 39, 40 graus. E para algumas suculentas que são mais frágeis, então fica um pouco mais complicado. Essa suculenta em si, eu não considero ela uma suculenta de fácil cultivo. Infelizmente, eu já tive uma outra que eu acabei perdendo porque eu não consegui cuidar. Ela veio da internet, a outra. Ela chegou a se desenvolver muito bem, porém, na minha primeira onda de calor eu não tinha essa opção de sombrite, infelizmente acabou derretendo a minha planta. E como estava tendo muita chuva com muito calor, ela fungou no caule de baixo para cima e foi muito rápido, eu acabei perdendo a primeira. Essa daqui eu encontrei aqui na minha cidade e eu só fiz a troca do substrato. Ela agora está crescendo lindamente, um pouquinho sofrida, um pouquinho queimadinha devido ao excesso de sol, mas como tinha dois sombrites, então foi um pouco mais tranquilo dessa vez, nessas ondas de calor. Então ela aguentou bem, mas eu não considero ela de fácil cultivo. Essa suculenta foi um sonho que eu consegui realizar e eu fico muito feliz em conseguir mantê-la viva aqui no meu jardim. E agora nós iremos falar dela, a Echeveria Hanaicada Variegata. Apesar da Hanaicada ser considerada uma suculenta bem comum, bastante comum aí no jardim, que eu acredito que 99% das pessoas tenham, a dela com variegação é bem comum. É uma suculenta que é difícil de você encontrar, não é tão fácil assim, não tem um preço tão acessível, apesar dela estar baixando agora, então bastante gente está conseguindo mudas dela. Dizem que é de fácil proliferação, eu ainda não cortei para testar, mas eu pretendo. Porque quem tem uma não tem nenhuma. Eu acho ela, assim, de fácil cultivo, porque nunca me deu trabalho, se adaptou super bem ao sol pleno aqui comigo. Eu achei que ela cresceu rápido, até porque essa suculenta aqui era meu sonho de consumo. E quando eu vi pela primeira vez, eu vi ela no tamanho de pote 9, né? Pra comprar pela internet por tamanho de pote 9. Ela chegou muito bonita, bem rosinha, só que bem menor do que o tamanho de pote 9. Eu acho que ela tava valendo aí um pote 6, mais ou menos. Mas maravilhosa, né? Assim, zero defeitos. E eu achei que ela cresceu rápido. Atualmente ela tá nesse tamanho de pote 11, como vocês podem ver, ó. Ela tem esses rajados. Ela tá menos rosa devido ao sol. Ela fica mais rosinha com época de frio, né? Que é difícil aqui. Mas eu não acho ela uma planta de difícil cultivo. Eu acho ela de fácil cultivo. Então, ela é uma das plantas consideradas também raras aqui. Plantas não, né? Suculentas consideradas raras aqui do meu jardim. E mais uma suculenta rara aqui no meu jardim é a Echeveria Primadonna Variegata. É rara, bonita e chata. O que tem de bonita tem de chatinha.
Brincadeiras à parte, mas o porquê que eu tô falando que ela é chatinha? Porque ela perde a variegação com muita facilidade. Ela perde e volta a variegação. Então, se vocês, assim como eu, né, quiserem uma plantinha variegata, principalmente a primadona, se vocês fizerem essa planta, eu aconselho vocês a comprarem ela com bastante variegação, para não acontecer o que aconteceu com essa daqui minha. Essa aqui, por incrível que pareça, gente, era uma primadona variegata. Pode ver que ela até tem uns tracinhos aqui de variegação ainda, mas nada comparado a essa daqui. Essa suculenta, ela veio um pouquinho maior do que essa, com uma folha variegata e metade de outra folha variegata. Não estava tão variegata assim. Infelizmente, ao longo do tempo, ela acabou perdendo a variegação. Essa daqui, ela veio metade variegata. Ela veio bem menor do que ela tá aqui. E, ó, como vocês podem ver, ela tá diminuindo bastante, porém as folhas, ó, estão vindo bem variegatinha ainda, mas diminuiu bastante comparado ao que ela era. Ela veio bem pequenininha também, considero de fácil cultivo. Considero de crescimento rápido comparado a algumas suculentas, principalmente por ser uma suculenta variegata, que tende, né, a ter um crescimento mais lento. Então, eu considero ela de crescimento rápido e considero de fácil cultivo e fácil adaptação aí no sol pleno. Essa suculenta em si, ela veio pequenininha para mim. Agora aqui ela tá no pote 9, porém ela tá bem maior que o pote 9. Já tá na hora de eu trocar. E também dá para fazer o corte dela para ver se eu consigo manter, né, mais suculentas aí na variegação dela. Vamos ver se eu consigo, se eu faço isso. Se eu fizer, eu mostro para vocês aqui. Agora, gente, a gente vai falar dessa suculenta, que é a Pseudolitus cubiformes. A primeira vez que eu vi foi na coleção de uma amiga minha. Eu me apaixonei. Assim que eu vi, eu falei, nossa, preciso dessa planta diferentona aqui no meu jardim. E para vocês terem ideia, ela cresce em formato quadrado, por isso que eu acho que ela tem esse nome cubiformes. Ela parece um dado quando vai crescendo, sabe? Ela fica bem quadradinha. Eu vou deixar a foto para vocês aqui, que eu vou pegar da internet, uma imagem da internet, para vocês verem como ela fica. Ela tem uma floração também bem diferente. A minha ainda é um bebezinho, bem pequenininho, como vocês estão vendo aqui. Olha só os detalhes. Esses detalhes aqui que chamam muito a minha atenção, parece até uma pedra, né? É uma suculenta que não é tão fácil assim você encontrar. Ela é bem difícil, considerada bastante raro. Abaixou bastante o preço, porque a primeira vez que eu vi ela tinha um preço muito alto. Eu consegui comprar num preço bem mais acessível. Eu achava que era um cacto quando eu vi a primeira vez. Eu falei, isso é um cacto, né? E não, gente, não é um cacto, é uma suculenta. Apesar, né, de eu ter comprado num cactário, ela é uma suculenta. E apesar também dela ser aí lá da África, né, originária da África, aguentar climas super áridos e lugares rochosos, aqui no meu jardim ela até deu uma bambeada. Eu achei que eu ia perder ela na adaptação. Eu fui adaptando conforme as outras suculentas e outros cactos que eu tinha aqui, novos na minha coleção. Fui adaptando bem aos poucos, apesar da gente ter tido aí ondas de calor, né? Ela me deu um pouco de trabalho porque ela desidratava muito rápido. E eu tinha que regar ela com mais frequência e eu acabei, aí nas ondas de calor, eu tive que tirar ela do solzão de torar, porque eu deixei ela no sombrite de 35%, agora ela tá no sombrite de 50%, tá no sol pleno e agora ela tá normal. Ainda não tá crescendo, não vi nada de crescer nela aqui. Eu acho que ela deve ser super lenta. Então, daqui 80 anos eu vejo ela no formato quadrado. Mas é uma suculenta muito bonita que, quando eu vi, eu falei, eu preciso ter ela aqui no meu jardim, porque eu gosto. Quanto mais diferente, mais eu gosto. E agora, bora falar dessa maravilhosa, que é a Echeveria Suionfrius variegata. Gente, essa planta é muito mais perfeita pessoalmente. No vídeo não capta a beleza dela. Eu comprei ela desse tamanho já, só a cabeça, sem as raízes. Eu dei sorte porque encontrei uma moça que estava vendendo a sua coleção e eu consegui comprar algumas plantinhas dela. Comprei algumas mais raras que eu não tinha e essa foi uma delas. Ela chegou sem raiz, como eu disse para vocês, enraizou super rápido, não perdeu quase as folhinhas, então eu acredito que ela não seja assim de tão difícil o cultivo, mas como não faz tanto tempo, então eu não vou afirmar nada para vocês. Ela chegou numa coloração mais rosada, agora ela tá nessa coloração mais amarelada, ainda assim tá maravilhosa,
mas eu acredito que ela esteja mais nessa coloração devido à incidência solar, ao excesso de sol que eu tenho aqui, né? É diferente do que de onde ela veio. Mas, mesmo assim, não perdeu a sua beleza. É uma suculenta que é difícil de você encontrar. Normalmente, quando você encontra, é um preço um pouco mais salgado. Eu dei sorte, como eu falei, porque eu paguei um preço um pouco abaixo aí da média, porque a moça estava vendendo a sua coleção. E olhem só, gente, admirem comigo essa beleza. Ela é perfeita, né? Tem essas ondulações nas suas folhas. São folhas bem firmes, tá, gente? São bem firminhas as folhas dela. E eu acredito que não seja, assim, de tão difícil cultivo. E mais uma suculenta que veio da moça que estava fazendo a venda da sua coleção é a Echeveria Chantilly Mutation. Gente, vocês não têm noção na beleza que tem essa planta. Pelo vídeo não dá para mostrar para vocês. Mas ela é rosada, tem esses risquinhos verdes nas suas pétalas, o que deixa ela ainda mais linda. Ela tem também as pétalas bem firmes, tem essas pontinhas que me encantam demais. É uma suculenta aí bem rara aqui no meu jardim, porque ela é muito difícil de você encontrar para venda. E quando você encontra num preço bem alto. Então, bastante gente quer ter ela na coleção, é difícil de encontrar, é mais carinha, mas eu acabei dando sorte de encontrar ela num bom preço, nesse tamanho que ela tá, no tamanho de pote 11. Também comprei só a cabeça, veio sem raízes também, e enraizou super rápido, quase não perdeu folhinha de baixo para enraizar. É uma suculenta que eu queria muito aqui na minha coleção, muito mesmo, mas estava fora da minha alçada. Quando eu vi os preços dela, eu falei assim, ainda não é o momento, mas quando eu encontrei com essa moça que estava vendendo, aí foi a oportunidade que eu falei, opa, não dá para perder, né? E aproveitei e comprei para ter ela na minha coleção. Ela é simplesmente perfeita. Então, se vocês tiverem a oportunidade assim como eu, comprem também. E agora vamos falar dessa raridade, que é a Echeveria Gibiflora Faraó. Gente, essa suculenta é muito linda, sonho de consumo aí de muitos cultivadores e colecionadores. Inclusive eu, quando eu vi, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca vou ter uma planta dessa pelo preço dela. Mas agora ela tá baixando os preços, o pessoal tá conseguindo vender ela num preço um pouco mais acessível. É uma planta que tem essa coloração rosada. Eu, particularmente, tenho uma queda por plantas rosas, porque a cor rosa é a minha favorita. É uma suculenta que eu não considero de difícil cultivo, eu achei ela fácil de cultivar. Não achei de crescimento lento também, aqui ela cresceu bem rápido. Eu comprei no tamanho de pote 9, ela veio assim, no tamanho de pote 9 literalmente. E olha só o tamanhão que já tá. Ela tá aqui no pote 11, mas ela tá muito maior. Acho que se eu colocar uma régua ali nela, acho que vai dar uns 14 centímetros mais ou menos. É uma suculenta aí que vale a pena você ter na sua coleção, ainda mais agora que tá mais fácil para você poder encontrar, mais fácil para pagar também, porque o preço tá bem melhor do que era antigamente. E é um sonho de consumo realizado, é um sonho de consumo aqui que antes, há uns meses atrás, eu nunca imaginei que eu ia ter e agora eu tenho. Então, sempre acreditem, sempre corram atrás, porque dá certo, gente. E ela é muito linda, a beleza dela... Ai, eu sou suspeita para falar, né? Então, perfeita. Uma das mais raras aqui da minha coleção, sem dúvidas. E agora a gente vai falar dela, que é a Echeveria Black Prince Variegata. É uma suculenta aí bem difícil de você encontrar. E quando você encontra, normalmente o preço dela é bem alto. Por incrível que pareça, eu encontrei aqui na minha cidade. Tem uma floricultura que se chama Quero Mais Flores. Eles vendem suculenta desde as mais simples até as mais raras. Cactos também. E eu fiz esse achadinho lá e obviamente não deu para resistir. É uma suculenta que não é tão barata, como eu disse. Eu não acho ela de fácil cultivo, assim como eu também não acho de fácil cultivo a comum dela. Eu, no meu clima, tenho muita dificuldade até mesmo com a comum. Não sei se é devido ao excesso de sol, com chuva, mas a comum em si, ela me deu bastante trabalho já, me dá bastante trabalho. Normalmente ela cresce bem, depois acaba fungando. Mas morrer é muito difícil morrer. Vamos ver como é que essa daqui vai ser. Essa daqui, já no meu cultivo, como eu tive que abaixar os 2 sombrites por causa do excesso de sol e regar com mais frequência, porque não estava chovendo,
a umidade estava super baixa, ela acabou dando cochonilha. Não sei se dá pra vocês verem que tem algumas cicatrizes, porque eu passei o álcool isopropílico 70, ó. Dá pra ver mais ou menos a cicatriz ali. Já tirei tudo, aquilo ali é só cicatriz, tá, gente? E depois eu tirei aí com uma faquinha, com a ponta da faquinha o resto, e acabei machucando um pouquinho ela. Mas é uma suculenta muito bonita, que a sua beleza vale a pena ter ela na sua coleção, apesar de ser uma suculenta rara, de difícil cultivo, na minha opinião. E mais uma suculenta rara que também veio dessa floricultura é a Echeveria Onslow Variegata, essa beldade que vocês estão vendo aqui. Ela está numa cuia 13, está cheia de floração. Vamos ver se as abelhinhas vão fazer a sua parte e polinizá-las. Se polinizar, eu vou tentar fazer a germinação das sementes. Não sou uma expert nisso, estou aprendendo ainda, mas não custa nada tentar, né? A gente só aprende depois que tenta, com experiências. Essa suculenta, ela tem as folhas mais gordinhas, como vocês podem ver, ó. São bem fofinhas as suculentas dela. A variegação dela está bem presente no miolo e em algumas folhas das laterais. É uma suculenta que lá na floricultura, ela estava apenas embaixo da telha transparente. Aqui ela já tá no sol pleno também, apenas com um sombrite de 50%, como eu disse para vocês. É muito bonita, ela tá embelezando bastante o meu jardim. Quando eu vi, eu não resisti, eu falei, pelo amor de Deus. Postou nos stories, eu falei, é minha, me dê. E cá está agora no meu jardim. Eu não resisto a tanta beleza assim. E as variegatas em si, elas têm o meu coração. Eu acho elas, por serem diferentes, mais difícil cultivo, parece que me atrai um pouquinho mais. E agora a gente vai falar dessa coisinha fofa, que é a Echeveria Monocerotis Variegata. Gente, essa planta é muito linda, olha só os detalhes dela. Eu fiquei com muito medo de comprar ela no começo, quando eu vi, apesar da beleza dela, porque muita gente tinha me falado que ela era de difícil cultivo. Tanto que quando eu comprei e postei ela lá no Instagram, um monte de gente falou assim, ih, essa daí não aguenta sol, ih, essa daí não aguenta chuva, ai, ela é de difícil, funga fácil. E aqui comigo, por incrível que pareça, ela se adaptou muito bem. Ela tá crescendo lindamente, bem devagar, mas tá. Ela tem um crescimento lento aí, eu considero o crescimento lento. Ela fica normalmente um pouco mais rosada, ó, como tá aqui atrás, que não pega tanto sol. Onde pega mais sol tá mais amarelado, mas isso não tira a beleza dela. Acredito que no frio ela fique bem rosinha a parte da variegação dela. Inclusive a variegação dela aqui até deu uma aumentada, porque não era tão variegata. O miolinho tá meio verde, né? Mas espero que nasçam folhas aí mais variegatas ao longo do tempo. Porque ela ainda é uma suculenta jovem, pequenininha. Enfim, mas é uma suculenta muito bonita que eu considero aqui raridade no meu jardim. E eu queria até ter mais uma dela, porque a beleza dela é uma beleza incomum, uma beleza que me atrai bastante. E eu vou colocar também como planta, uma das plantas aí, considerar uma das plantas mais raras da minha coleção, a Echeveria gibiflora furry. Gente, para vocês terem ideia, 1 ano e meio atrás, quando eu comprei essa planta, eu nunca tinha visto ela. A primeira vez que eu vi foi na floricultura e eu olhei e falei, meu Deus, me apaixonei. Com esses rajados, essa coloração, ó, diferente, esses bordados que ela tem. E eu comprei ela, não foi tão barato na época, eu paguei mais carinho. Não foi tão pequena também que eu comprei. Eu acho que ela é desse tamanho aqui, inclusive. Atualmente eu cortei, já tá saindo raízes, ó, como vocês podem ver. É uma suculenta que eu considero de fácil cultivo. Ela estava sendo cultivada embaixo de sombrite 35%. Nunca me deu trabalho, eu só cortei para tentar fazer mudinhas mesmo. O tronquinho ainda não me deu mudinhas, mas eu sei que vai dar. Enraizou bem rápido. Agora, né, que eu cortei, eu deixei ela embaixo do sombrite 50, só no sol da manhã, para ela poder ter essa recuperação mais rápida. E tá dando super certo. Já tá na hora de plantar. Então, por esse motivo, tá? Que eu considero ela uma das mais raras aqui no meu jardim. Agora vocês conseguem achar ela num preço bem mais acessível do que eu paguei na época. É uma suculenta muito bonita, cresce fácil, então compensa vocês terem aí ela no seu jardim. E mais uma raridade aqui no meu jardim, que é a Echeveria agavoides Meikuan.
Essa daqui eu comprei de uma loja online que faz venda de suculentas importadas. Ele vende suculentas importadas e raras, que dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil. Então, por isso eu considero ela rara aqui no meu jardim. Já faz um tempo que eu comprei ela. Não considero de fácil cultivo por ser uma agavoide em si, né? Porque aqui, para mim, as agavoides, elas são difíceis. Por isso eu cultivo até no vasinho de barro, como vocês podem ver. Quando ela chegou, ela era um pouquinho menor, né? Óbvio. E tinha coloração um pouco diferente do que ela tá. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. No frio, ela fica com uma coloração, essas pontinhas aqui, fica bem escuro, fica quase preto. Até parece queimado, mas é um charme, sabe? Não é nada feio, não. É a coisa mais linda de se ver. Infelizmente, eu não consigo chegar nessa coloração aqui. Mas quem sabe, né? Se um dia eu me mudar para um lugar mais frio aí, ela fique mais bonita. É uma suculenta que é bem lenta para crescer aqui no meu jardim. Então, por eu dar menos água também para ela, então eu acredito que isso também influencia um pouco. Mas vale a pena ter ela aí no seu jardim para você que gosta de suculentas raras. Suculentas aí, principalmente agavoides, que agavoides são muito bonitas, né? Elas têm essas pontinhas aqui que encantam qualquer cultivador. Uma suculenta que não era tão cara assim comparada a algumas que eu tenho, também não era tão barata. Ela se mantém aí no preço mais ou menos parecido. A última vez que eu vi não estava tão diferente no preço, mas vale a pena sim, tá? Por isso eu considero ela uma das suculentas também mais raras aqui da minha coleção, sem dúvida. E outra bonitona que também não poderia ficar de fora das suculentas mais raras aqui do meu jardim é a Echeveria gibiflora Aquila. Quem me acompanha lá no Instagram sabe da saga dessa planta aqui comigo. Gente, a primeira vez que eu tive uma planta foi num sorteio que eu ganhei. Eu sempre achei essa planta muito linda. Na época, um potinho 9... ela era em média aí de 250, 280 reais, um potinho 9. Então tava bem fora da minha realidade, eu não ia conseguir comprar. E eu acabei ganhando uma num sorteio que teve. Eu fiquei muito feliz, pense assim na criança boba que eu fiquei. Quando ela chegou pra mim, infelizmente não durou nem 30 dias aqui em casa. Ela fungou e veio a falecer, não sobrando nenhuma pétala pra contar a história. Depois de um tempo, acho que, nossa, quase um ano depois, eu acredito que uns 7 meses depois, uma colega minha me mostrou num outro site que ela tinha baixado, né, no pote 9 também para R$190, R$189,90. E eu achei barato. Eu falei, ai meu Deus, preciso ter, porque eu sempre fui louca por essa planta. E eu comprei nessa, no pote 9, vou mostrar para vocês como ela tá. Ela tá um pouquinho sofrida, inclusive, devido ao excesso de sol, mas ela tá bem. Ela já tá no tamanho de pote 11. Tá um pouquinho queimada, mas o importante é a saúde dela. Tá um pouquinho queimada por causa do excesso de sol aqui da minha região. Eu comprei ela e falei, ai meu Deus, tô realizada. Fiquei louca de felicidade e realizada assim no nível extremo quando ela chegou, até porque ela passou de 30 dias, né? Eu fiquei mais feliz ainda. E depois aqui na minha cidade mesmo, cá estou eu lá na floricultura novamente. Quem eu vejo? Essa Aquila gigante. Gente, olha o tamanho dessa planta. Eu coloquei no pote 15, né? Porque eu preciso diminuir aqui normalmente o tamanho dos vasos para poder caber todos os vasinhos no meu espaço. Mas olha o tamanho dessa planta. Ela tá bem maior aí do que o pote 15. Dava para colocar ela numa cuia 18 para ela ficar tranquilamente ali. E por incrível que pareça, eu paguei mais barato nessa daqui do que nessa daqui. E ainda não paguei frete, porque é da minha cidade. Essa daqui foi de fácil adaptação, porque ela já estava no sol pleno lá na floricultura. Não me dá trabalho até o momento, apesar da primeira ter me dado muito trabalho, ter ficado bem triste. Não considero de fácil cultivo, tá? Porque é uma suculenta que não gosta de muita água. Então, pra mim, aqui que chove, é complicado, né? Que cultivo no tempo, começa a chover, é meio complicado. Então, por isso que tem sempre que estar com substrato aí bem levinho. Sempre ficar de olho nela, né? Pra ver se tá tudo bem, se tá tudo saudável. Ela, eu considero essas duas, né? Tanto essa quanto essa, que é a Gibiflora Aquila. Eu considero aí uma das suculentas mais raras da minha coleção. Linda, perfeita e rara.
E claro que eu não poderia deixar de falar dela, da Echeveria Beyoncé. Essa suculenta, gente, ela tem história no meu cultivo. Não ela em si, né? Mas essas daqui. A suculenta Beyoncé, ela tem essa coloração rosada. Ela é a forma variegata da Echeveria Hearts Delight, né? Muitos falam que ela é a forma variegata dela. Inclusive, se vocês olharem bem, ó, nasceu uma folhinha Hearts Delight. Ó, metade Hearts Delight, um pedacinho Beyoncé só dessa folha. Aqui na minha suculenta. Corre o risco sim dela tá voltando à sua forma original. Se você cortar, corre o risco de sair só Hearts Delight, como só Beyoncé. Aqui no meu cultivo, qual que é a história que eu tenho dela? Essa não é a primeira suculenta que eu tenho, não é a primeira Echeveria Beyoncé que eu tenho. A primeira, gente, foi essa daqui. Ela chegou muito bonita, eu vou deixar a foto dela aí na lateral. Infelizmente, na primeira onda de calor, como não tinha o sombrite, acabou acontecendo o desastre, né? Da minha planta quase morrer. Ela chegou no limite, gente. Ela ficou muito feia, ela ficou menor que um pote 6, nem parecia mais a Beyoncé. Mas eu não desisti dela. Consegui fazer enraizar, com muito custo. Ela foi crescendo, chegou no tamanho de pote... ela ultrapassou esse pote aqui na época, ela estava no tamanho de pote 9, já dava para eu estar fazendo a troca. Infelizmente, o que aconteceu? Perdeu o miolo. Quando ela perdeu o miolo, eu falei, meu Deus, eu não tenho sorte com essa planta, não é possível. Só que daí ela me deu duas mudinhas, que foram essa daqui, ó que bonitinha que já tá bem formada, tá no tamanho de pote 7, já tá quase no tamanho que era a outra, né? E também me deu essa mudinha que eu tirei recentemente. Quase não dá pra ver, né? Essa daqui tá menor do que o potinho 6. Mas ela tá enraizada, tá bem hidratada. Então, no final, a males que vem para bem. Ainda tenho esperança que saia mais mudinhas daqui, porque tem folhinha, tem caule, tá saudável ainda. Então, ainda tem esperanças, tá? Mas eu já tô muito feliz de ter 3 na minha coleção. Para quem não tinha nenhuma e tinha como sonho de consumo a Echeveria Beyoncé, agora eu tenho 3. Vou fazer essa aqui crescer lindamente também. Esperar essa daqui soltar as primeiras carânculas. Apesar da cor dela, tá perfeita, né? Olha isso. Que cor perfeita. Olha ela do lado dessa. Linda, né? Essa daqui agora, a Echeveria Beyoncé agora, ela... tem baixado bem o preço dela, a gente consegue comprar com mais facilidade. Mas a primeira vez que eu comprei essa daqui, gente, não era fácil não. Primeira vez quando eu comprei não, meu marido me deu de presente. Ele pagou R$350 no tamanho de pote 9. E era considerado planta grande na época, pote 9, viu? R$350. Hoje não, hoje aí no tamanho de pote 9 você acha até por... R$60, R$70 aí sem raiz. Até mais barato se abusar, dependendo de como tiver o estado da planta, se ela não tiver tão bonita assim. Porém, olha só. Agora, essas daqui enraizaram muito bem. Essas duas aqui, depois do corte, enraizaram muito bem. Diferente dessa, quando quase morreu, nossa, foi um parto para poder enraizar. Mas eu tô super contente em ter aí as minhas 3 Echeveria Beyoncé, que eu considero sim um raro aí na coleção do pessoal. E quem puder ter, tenha, porque é uma beleza fenomenal, uma beleza aí descomunal, gente. Como vocês podem ver, ó, perfeita. E vamos finalizar então com essa coisinha mais linda, porque já está começando a entardecer e a qualidade da imagem não fica tão boa mais. Essa daqui é a Pachyphytum oviferum pink, famosa pedra da lua rosa. Como vocês podem ver, ela tem essas folhinhas bem gordinhas na coloração rosa. Gente, essa suculenta, quando eu comprei e postei ela lá no meu Instagram, algumas pessoas me disseram que não era ela, me disseram que era a Graptophyllum amethystinum, acho que é assim que se fala. Infelizmente eu não tenho essa outra suculenta para fazer a comparação das duas, uma do lado da outra. De fato, elas são bem parecidas, as duas são gordinhas, as duas são rosa. A amethystinum, ela é mais fácil para você encontrar no Brasil, porém a pedra da lua não é fácil. A pedra da lua, no caso, na cor rosa, não é fácil. É bem difícil, por isso que eu tô colocando ela aqui em último lugar como uma das suculentas mais raras aqui do meu jardim. E agora eu vou mostrar pra vocês ela comparado à minha pedra da lua comum.
eu não consigo ver diferença nenhuma. Pra mim elas são iguais, tá vendo? Olhem só, a menorzinha dá pra ver bem e a maiorzinha. Particularmente eu acho que o miolinho cresce igual, o formato da folha é igual. Só muda realmente a coloração, que uma é pink, é rosinha, e a outra é branquinha. Então eu coloquei ela aqui como uma das mais raras aí do meu jardim, devido à dificuldade de achar a pedra da lua no Brasil, a pedra da lua na cor rosa no Brasil. E quando você encontra, é num precinho um pouco mais salgado. Essa daqui eu comprei de uma colecionadora, por isso que eu consegui achar ela, né, com um pouco mais de facilidade. E quando eu vi, eu falei, não, preciso dela, porque ela é muito bonita. Apesar das gordinhas serem mais difíceis de eu cultivar aqui no meu clima, né, devido a eu não saber quando vai chover e quando não vai parar. Então, ela é um pouquinho mais difícil, mas ela tá aí no top 10 suculentas mais raras aqui do meu jardim. Fala sério, perfeita, né, gente? Olhem com mais detalhes. Linda, linda, linda. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um like, deixa nos comentários o que você achou. Também deixa nos comentários sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. E por favor, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficar por dentro de tudo aqui no meu jardim. Esse foi o conteúdo de hoje, então até a próxima!